Peregrino, aqui na cidade de São João da Boa Vista, com esse museu histórico. Estamos aqui com o Loretti. Prazer, Loretti. Tudo bom? Fique à vontade para nos apresentar esse museu que é pequeno, mas tem uma gigantesca história aqui dentro, Loretti. Esse é um prédio muito importante de São João da Boa Vista, ele fica bem no centro e hoje é a referência, digamos, da história em São João, porque ele é o depositário de todas essas memórias, desses fragmentos que possa contar um pouco de São João da Boa Vista e região, a região mais próxima. A história desse museu começou quando a fundação dele, Loretti? Olha, essa casa originalmente pertenceu ao pai do Joaquim José de Oliveira, que também chamava Joaquim José de Oliveira. Ele era um terreno aberto, sem construção, e que ele recebeu de doação do Monsenhor Ramalho, João José Vieira Ramalho, que é um dos fundadores da cidade. O Joaquim José, o seu filho, ele vai construir essa casa em 1888, 1888, que está inscrito na grade da porta principal do prédio. E essa placa, aliás, essa grade, a gente encontrou na Fazenda Cachoeira, perdida, jogada lá. Aí eu falei, pô, essa grade cabe direitinho na porta do museu, que era a casa urbana do Joaquim José. Aí a gente testando, bateu certinho. Então por isso que a gente sabe hoje que a data da casa seja tão precisa assim, 1888. Nossa, isso é bom demais. Pessoal, esse aqui é um arquiteto, né, Loretti? Arquiteto e historiador, que tem uma ampla bagagem de conhecimento da cidade de São João e da história. E venha com a gente. Aproveitando para quem... Não tá tudo, viu, pessoal? Receptivo, tem-se muita preocupação de sinalizar os monumentos históricos marcantes, os marcos da cidade. Então, com o patrocínio do Estado, nós conseguimos esses pequenos totens, né, com as informações básicas da construção, onde está localizado, e agora você tem em braille, para que dá acessibilidade para quem é cego, quem não consegue ler, ver, então ter essa condição de você acessar essas informações. Muito legal isso, muito bom. Legal isso. Pessoal, vem acompanhar, vale muito a pena vir conhecer o museu, que é muita história para o historiador, o pessoal da faculdade, venha com a gente. Com licença, Loretti. Aqui nós vai ver tudo, pessoal, vai conhecer tudo, vou mostrar para vocês, espectadores. Vamos pensando na casa, né? Especificamente na casa. Vamos sim. Então, se é uma casa apenas, não é apenas, mas para ele ter uma função, Joaquim José de Oliveira, que está naquele quadro, né? Para ele ter um lugar que possa posar, frequentar as festas religiosas, as reuniões da Câmara. Ele foi vereador por 3 gestões, né, da cidade. Ele foi juiz de paz, então ele tinha algumas funções, mas ele era um fazendeiro. Joaquim José foi um fazendeiro. E aproveitando, Loretti, Aqui tem que ter uma maquete. sobre esse quadro aqui, explica pra gente, a pintura era pintura a óleo sobre tela. E foi feito por um alemão que era um fotógrafo, mas era um artista realista. Então ele pegava as fotos e transformava num quadro realístico. Nossa, então ele prezava muito pelos detalhes. O detalhe que você mostrou pra gente também? Isso. E cheio de simbologias. Até informações de data do quadro, por exemplo, que é 31 de agosto de 1884. Por que foi feito esse quadro? Porque ele doa para a municipalidade, para o povo, a escola pública, uma escola pública, que hoje é o Banco do Brasil, que está naquele quadrinho. E é interessante que esse quadrinho não deixa de documentar a serra, porque a serra fica bem de frente para a cidade. A serra lá, que é o pé do vulcão. Pé do vulcão. De Poços de Caldas. Poços de Caldas estaria na cratera. E essa serra era chamada de Boa Vista. Nossa. Então, São João da Boa Vista não é porque São João olha a Boa Vista da serra.
Não, é que é São João da Serra da Boa Vista. Olha só, pessoal, gostei. Gorete, o dia que vocês for vir aqui, vocês vêm conhecer. Gorete, agora, aproveitando, eu sou curioso, e eu sou leigo igual vocês do canal. Esses porcelanas. Bom, foi assim. Aqui é um dos museus mais importantes de São João da Boa Vista. Por quê? Graças a São João da Boa Vista e do estado de São Paulo. Olha. É um dos primeiros museus do estado de São Paulo. Graças à filha de Joaquim José, que foi a Dona Tita, Marinês da Silva Oliveira, que era mais conhecida como Dona Tita. Ela foi solteira, gostava muito dos padres, ajudava os padres a se formar e gostava de coisa antiga. Viajava muito. Era muito ligada ao tio dela, que é o tio Ernesto de Oliveira, irmão do Joaquim José. Perfeito. O Ernesto era um colecionador. Nossa. Um colecionador de primeira. Todo o estado, toda a província, estado de São Paulo, ele era solteirão, conhecia as coleções dele. Por quê? Ele tinha coleção de moedas, por exemplo, até antes de Cristo. Aí, ó. Tinha moedas de ouro antes de Cristo. Ele tinha uma coleção fabulosa. E outra coisa, ele tinha uma coleção de armas. Armas brancas e armas de fogo. Tem aqui E também. tinha, inclusive, uma armadura medieval. Essa não tem aqui, velho. Não. Ele conseguia com os familiares, com os Junqueira, em toda a região. Ele ia comprando. Como ele não tinha que gastar com a família, ele adquiria, comprava e colocava na fazenda dele, que era a Fazenda Refúgio. Depois da Fazenda Cachoeira. Lorete, aproveitando, gente. Olha só, esse aqui é um cofre, Lorete? É um cofre. De que ano? Esse cofre pertenceu à Casa Bancária de Cristiano Osório, que foi existente no início do século XX. Nossa. E ele foi o homem mais rico do estado de São Paulo, quiçá do Brasil. Nossa. Por quê? Por causa da crise de 29. Da crise de 29. Como ele emprestou dinheiro para um monte de cafeicultor tipo nessa agiota, época, naquele... exatamente. Não, ele emprestava para você fazer as culturas, tudo mais. Esse detalhe. Ele acabou ficando dono de todas essas fazendas do estado de São Paulo. Nossa. Depois da crise de Nova York, como o pessoal não tinha como pagar a dívida para ele, o que ele falou? Não, tudo bem, você me passa a fazenda, mas você não precisa sair da fazenda. O que ele queria fazer com aquelas fazendas? Não tinha ninguém para comprar. Eu só queria Né? Ele falou assim, não, você troca, eu preciso do dinheiro. Você me dá a fazenda, mas você não precisa sair da fazenda. Você pode cuidar da fazenda e o que você tiver de lucro é teu. Mas a fazenda é minha. Ele ficou o maior proprietário de terra nos anos 30 do estado de São Paulo. Ele ficou tão poderoso e tão rico por causa disso, que quando ele ia pela rua, ele ia com aquele terno de linho branco. Quando ele aparecia na rua São Bento de São Paulo, os banqueiros entravam em desespero, em pânico. Falavam assim, vai que ele vai tirar o dinheiro da nossa casa bancária. A gente vai falir. Eles morriam de medo do Cristiano Osório. E reparem nesse cofre, porque esse é o cofre do banco, que a casa bancária era lá no Museu de Arte Sacra. Lá nós temos o cofrinho, que era da sala do Cristiano Osório. Nossa, era o dele? Era um cofre particular que ficava na sala dele. Olha só. É tudo de ferro, de aço, né? Tudo aço. Ferro e... pesadíssimo. Nossa, meu, que detalhe que é esse aqui, pessoal. Escada aqui para carregar. Nossa. Tiveram de fazer um calço nesse piso. Então onde foi quebrou? muito Foi ali? complicado. Quebraram Na aqui? casa, gente, aqui era o saguão. Então quando você chegava na casa, isso no tempo do Joaquim José e depois Sim. na Tita, normal. Aqui era o saguão de entrada. E era como se fosse um prolongamento da calçada. Então a porta ficava sempre aberta durante o dia. Só quando anoitecia você fechava a... Porque aqui era a área semipública A maioria dos casarão tinha essa varandona, essa cultura, aí aqui seria a sala de visita e ali seria o quarto de hóspede ou o escritório. Perfeito. Porque aí você entra nessa sala, ou você fica numa sala de espera, você entra no escritório. Essa porta se alargou depois do período da Tita. E essa decoração que vocês estão vendo de pintura,
pintura é no tempo da Tita, já é da década de 20. Isso que eu ia te perguntar. Ali é a pintura original. Eu fiz uma prospecção e ali apareceu, tudo bem? Vamos centrar. Assim. Ali é uma prospecção do que era a pintura original. Nossa, Interessante, Entendeu? Que eram rosas e depois a gente tentou fazer essa chegar próximo. amostragem. Que maravilha. E lá são hortênsias. Por quê? Essa sala, ela abriu a porta para ficar mais alargada e tal, e aí seria uma sala do rádio, da televisão. A primeira televisão de São João ficava nessa sala. Ficava aqui. Por isso que tem as hortênsias. E você vê que combinou com o lustre. É um lustre Então, diferente, esse é né? o lustre original dessa salinha, dessa saleta, você vê que é verde. Verde. E a hora que a gente descobriu a pintura, bateu com lustre. Bateu com o lustre. Perfeito. Exatamente, E perfeito. estava embaixo de várias pinturas sobrepostas. Perfeito. Moleque, o que você pode nos mostrar agora? Vamos lá? Interessante. Então, nós descobrimos essa pintura que é dos anos 20, que são rosas, tá vendo? Muito bonito. E que está ligado com o lustre. Olha só esse lustre. Tá vendo? Olha coisa Aqui, linda. pessoal, ó. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo. E aproveitando também, pessoal, olha os quadros que tem aqui. Olha a Sim, riqueza. era a coleção da Câmara Municipal de São João da Boa Vista. Aqui tem tudo. Era o puxa-saquismo dos políticos da época, desde o início do século XX. Aqui, para quem quer se Getúlio aprofundar Vargas. na história mesmo, é só vir aqui. Você tem os presidentes federais, os governadores de estado, e aí o Rio Branco. Quem foi o Rio Branco? Rio Branco foi um diplomata importantíssimo no Brasil. É o que vai dar origem ao Itamaraty. Né? Olha aí, pessoal, uma coisa que a gente já ouviu falar na escola já. negociar o Acre. Levou o ar. O Acre é o Rio Branco. E vai ser uma nota, né, de dinheiro. Quando a gente falava, você tem um Rio Branco, era uma nota de R$1, né? A primeira nota de R$1. Meu Acho que não tem aqui aqui, também, tem? pessoal. Tem minhas notas, mas eu Tá não aqui, sei pessoal, ó. se tem um Rio Branco. Que são os dinheiros da época, os valores da época também. Lorete. Essa coleção de moedas são do Até hoje Ernesto também, Ribeiro. antigamente até hoje. E as Essa- antes de Cristo, ó. Antes de Cristo, criação. Mas E mais eram antes de Cristo. tabuletas, viu? Eram tabuletas que ele guardava dentro de um armário, tipo gavetinha. Ah, eu vi. Aí a Tita decidiu o quê? De fazer essas vitrines na década de 50. E essas vitrines utilizou do jacarandá paulista. Jacarandá. O jacarandá paulista nada mais é do que a madeira a óleo. Olha pra até por isso tem esse brilho. Não é um jacarandá, geralmente o jacarandá baiano é negro, preto. Agora ele é um pouco mais castanho. Perfeito, que dá E contraste. essa madeira foi extraída da fazenda Refúgio, Olha só. que ela herdou. Que é daqui. E ela chamou digamos, de família de imigrante italiano da Fazenda Cachoeira, que era o Mora, que era marceneiro. Então ele fez todas essas janelas, foram feitas em 1952, tá vendo essas vidraças? Sim, Porque precisava fazer uma vidraça mais funcional A maioria e tinha menos duas quebradiça, obras, né? E essas venezianas, Ó, que são palhetas. E fez todas essas vitrines, você vê que é um conjunto todo. conjunto todo, olha. Para poder colocar a coleção dela e fechar a porta. Deixa eu pôr. É que a gente teve que abrir porque no museu fica meio complicado você ficar botando muita porta. Então ela fechava essas portas e só abria para visitas especiais, para ela mostrar o tesouro que ela tinha. Nossa. Esses tesouros que tem tudo, dessas peças aqui, são tudo. Inúmeras peças são dela. São tudo Essa dela, então. coleção de xícara foi a primeira coleção de xícara Olha só, daqui do gente. museu. Então a gente tem algumas peças muito importantes. Esse jogo francês de 1885 Ufa. foi o chá de batizado do irmão dela, que é o Elias de Oliveira. Por quê? Os batizados, casamentos, não se faziam à noite, porque senão você teria que gastar muito dinheiro com vela. Vela, lamparina. E não funcionava. Então todos esses eventos aconteciam de manhã. E aí, qual tipo de recepção que você fazia? Chá
chá, café da manhã, entendeu? O máximo possível você chegava ao almoço. E aí você tinha que comprar peças especiais para isso. E tinha inúmeras xícaras. Eu tô vendo que cada prateleira tem uma cor. Tinha algum significado cada cor? Ó, isso aqui é uma coleção que a gente juntou, é muito especial, chama Blackbird, que é pássaro negro. Nossa. Na verdade, eles achavam que isso aqui usava na massa, são ingleses. Usava na massa chá preto, folha de chá seca. Mas não era, isso era uma mentira. É que era pintado de preto com esmalte. E por que pássaro negro? Porque muitas vezes as pinturas tinham folhas e passarinhos, né? Sim. Então isso é uma espécie assim, muito usual no final do século XIX. É uma louça do período vitoriano, da Rainha Vitória. Olha aí. Maravilha. Pessoal, Aqui tem uma peça muito importante. olha isso aqui que eu queria mostrar, que é interessante. Olha, pessoal. Xícara bigodeira. Nós tivemos duas dessas xícaras, mas aí Pessoal, o proprietário detalhe, só emprestou. Essa aí é da coleção mesmo, que é o da Tita. Vamos lá, pro Lorete que sabe bem, tem uma bagagem de conhecimento. Pra que servia essa xícara bigodeira? Bigodeira, né? Bigodeira. É uma xícara muito usual no final do século XIX e início do século XX, por causa da moda dos bigodes. Bigodão. Os bigodes, nessa época, eles eram todos levantados, esboçando um sorriso, né? Era moda. Era moda. Então, e para você, você firmar esse bigode, para deixar essa forma do bigode, você usava parafina, que é nada mais do que a cera, né? A cera de vela. E aí, quando você ia tomar alguma bebida quente, o que acontecia? A parafina poderia derreter e cair na bebida. Olha aí, pessoal. Então, a bigodeira tinha esse anteparo para o bigode, que se adaptava ao bigode. Você vê que nessa época aí, poucas pessoas usavam esse bigode levantado, mas era Aquele tem um certo bigodão, charme, né? É um bigodão. Aquele lá, né? Aquele ali do Marechal Deodoro até Olha é aí, um pessoal. bigode considerado. Esse aqui a gente estou muito falando na um escola. sorriso, né? É um sorriso. Olha aqui pra vocês ver, pessoal, ó. Mas esse do Marechal, o Marechal Floriano Peixoto, não, já tá parecendo uma foca, né? Esse aqui. Um focão. E ali do Prudente Moraes, Campos Salles também, né? Às vezes eles tinham esse bigode para disfarçar também a feiura ou alguma coisa, né? Pra dar um... Mas já que era O pessoal moda, da época, né, usava muito como era tipo um charme, né? era um charme. Pra quem não Quer dizer, tá voltando, né? Tá voltando, tá voltando. Meu Deus do céu. Pra quem não conheceu, Dom Pedro I. Dá o dedo primeiro. Nossa, Dom Pedro I aí, gente. Zé Bonifácio do lado. Fácil do lado. Pra quem não conheceu. Então, esses quadros não puxavam saco só dos políticos da hora, para conseguir verba e tudo mais. Sim, sim. Mas também comemorava os momentos mais importantes da cidade. Exatamente. Outra xícara interessante é essa, parece tão bobinha, aquela xícara amarela ali do fundo. Essa aqui? Que é uma Ah, caneca, aqui, é tipo um Bolt. Ela não tem alça. Ela é de 1830, é a mais antiga que tem nessa vitrine. Nesse detalhe eu tô vendo E daqui. ela era da Fazenda Chapadão. Chapadão, mas Da o fazenda- material da dela. fazenda Junqueira. O material dela parece uma tela diferente. Porcelana. Essa aqui é uma espécie de faiança. Uhum. Ela é inglesa, né? E ela tinha essa cor bem fantasiosa, mas ela é mais ou menos de 1820 a 1830. A Fazenda Chapadão não existe mais, estava lá em cima da montanha, Sim. era de 1838 Nossa. e era da Donana do Chapadão. Então isso fazia parte da louça dela. É uma das peças que a Tita ia nos parentes, nos visitas e pedia, falava, né? e pegava essa e recolhia, né? Tá E foi certo. bom, porque preservou. Exato. Hoje isso tem valor comercial, então é difícil das pessoas doarem. Depois da Tita doar esse museu, foi muito difícil a gente adquirir outras peças. Porque o pessoal dá coisa que não presta. Então dá Aham. escovão de ferro, panela de ferro. Agora até panela de ferro tá ficando difícil. Com certeza. Ferro de ferro, né? Então, era coisa que falava, é estorvo. É estorvo. É sujeira. estorvo. Agora, a coisa bonita, não.
Não, se divide entre Olha a isso família. aqui, Né? olha isso aqui, cresce da China. China? Isso é Japão. Japão. Então aí é uma porcelana mais refinada, né? Os japoneses fazem uma porcelana super Isso é bem pra detalhada. provar que ela viajou o mundo. Ela viajou ela queria o mundo, provar. ela conseguia. E trazia peças Isso assim aqui, importantes. Olha aqui, os vasinhos, os cristais, né? Nossa, Então eram coisas especiais. Tudo peça original, né, gente? Tudo peça original. Olha isso aqui, pessoal. Olha essa peça aqui, ó. Essa aqui é chinesa. Olha isso aqui, cresce com Ó. chinesa. Olha só. E ela tem rostos de máscaras. Tem, é verdade. Olha aquela ali, são coisas do frutos do mar. Também é chinesa. Olha só que isso aqui é interessante, gente. Gostei. E é tudo bem conservado. Olha né, uma gente? coisa importante. Temos aqui, ó, aqui tem algumas peças que ela trazia. Sou super curiosa. Você está vendo aquele colar? Sim. De contas, como chama? Papel machê colorido. Aquelas são os primeiros colares produzidos em São João do Boa Vista. Olha Eles isso. são de 1860, da primeira família italiana comerciante em São João. Era a família Lucchesi. E uma curiosidade. E ela guardava essas coisas. Isso aqui é feito de crina de cavalo. Crina de cavalo. Olha essa. Então ela pegava é isso aqui. É um crochêzinho de crina de cavalo. Isso é uma corrente, isso aí? O que É uma seria? corrente. É uma corrente. Ah. Olha, coisas que colocavam no cabelo. Usava-se muito Olha, pessoal. chapéu. Para o chapéu não sair voando, colocava esses alfinetes. As mulheres, né? As mulheres. A gente vê muito isso aí. Tem detalhes que a gente não conhece, né? A gente não conhecia. Aquele anel também, ó. Aquele anel foi da família Lucchesi que vendeu. Tá vendo? Olha aqui, pessoal. Que anel bonito. Gente. Essa peça aqui é muito importante. Vocês estão vendo essa caixinha? Sim. Essa caixinha guarda fios de cabelo da família da Tita de Oliveira. Olha. E tem fios de cabelo de famílias desde o século XVIII. Meu Tudo Deus. dentro de papelote. Hoje, se você pegar o DNA, você pode fazer uns clones dessa família. E elas tudo fica loiro, porque ela vai perdendo a pigmentação do cabelo. Sim. Então aqui você tem um monte de defunto através dos seus Uma cabelos. caixinha. É que o pessoal. Tá dentro aqui, ó. Naquela época a gente hoje E em dia aqui são relíquias de santo. a gente crema, né? O pessoal antigamente colocava cabelo. Né? Cabelo, eles guardavam, fazia pulseirinha com fio de cabelo. Olha só, que Olha só esse interessante. porcelanato aqui, é um. Isso é veneziano. Veneziano. É um suporte para vaso, em forma de cobra. Olha só, gente. É cristal. Lindos também, vocês conhecem aí, ó. Interessante, hein? Pra quem gosta. Olha, você tem bolsas, leques. A gente tem uma coleção enorme de leques. Ou se não, essas coisas que ela traz da Europa, que são muito curiosas, tá vendo? Como chama? Colheres de madeira, mas não são emendadas. Ela é feita numa peça só. Olha As só. correntes, os aros são feitos assim, solta-se na hora de esculpir. Ela pegava uma peça Tá vendo? dele. Exato. Aí isso é de uma peça só. Ela não é emendada. Nossa, rico. Elas também, gente, Rico de história. Museu rico de história, rico mesmo. Rico de história, gente. Já sabem, sim, mais ou menos o tanto de material que ela trouxe de fora, um número específico para O isso? acervo da Tita tinha cerca de 2.000 peças. O museu chegou a ter 5.000 peças cadastradas. Eu ouvi dizer que dava pra Hoje a fazer gente, eu não sei mais, porque eu parei de acompanhar esse processo de aquisição, mas deu uma barrada, uma parada, porque Sim. o museu também, ele nunca ficou tão bem assim, né? A gente passou por várias reformas. Casa Velha é isso. Sim. Casa Velha nunca tá perfeito. Então, pessoal, é só, né, Alexandre, recomendando o pessoal aí, quem quiser conhecer aqui em São João da Boa Vista, Nossa. essa linda história, esse lindo museu aqui, ó, que é bem detalhado, e eu falo pra você que, tipo, é tão conservado que você nem fala, nossa, aqui comprou ontem, né? Porque é tão bem conservado, o pessoal cuida tão bem aqui das coisas aqui dentro aqui, que a gente fica de boca aberta. Né? Quem quiser conhecer um pouco mais, né, pode vir aqui em São João. Não fique com vergonha de perguntar, não. Exatamente. Tem a Glória, que já A Glória, tá escondida, que tem uma bagagem de conhecimento da história. Sim. Até que ela fez uma salinha separada. Eles estão agora preocupados com essa questão
cadastramento, fazer revisão das peças. Por causa desses deslocamentos, então a gente está... Que é uma história muito linda, Lorete, que é da primeira mulher que virou médica aqui, que não Então, pôde ficar aqui. tem. Interessante. Da guerra, Da Revolução de 32, temos a Maria Esguaçábia, que lutou como soldado. Aí, pessoal, temos tá vendo? peças da Maria Esguaçábia, ela foi como malho, né? E para substituir o irmão, que foi um desertor, ele largou mão e aí o que ela fez? Cortou o cabelo, pegou as armas do irmão e botou o nome de Mário. Nossa. E ela venceu a Revolução, né? Então tem que dar uma olhada. Vamos lá, dar uma olhadinha então. Ela derrubou o avião. Só mais uma coisinha, uma curiosidade minha e acho que de muita gente aí. O patacão. Você tem aqui? O que é patacão? O patacão, na Eu fui verdade, curioso agora. era a moeda mais grossa. Essa aqui, ó, de 40. Ai, cresce. Isso aqui é um patacão do Império. Do Império. E aqui tem do primeiro Império, está vendo? Do Reino Unido, ó. Essa aqui de 1818. Então o patacão, na verdade, era a peça de bronze mais pesada. Não é bom você jogar o patacão na cabeça de alguém. Não, Senão nossa. você machuca. E tinha assim valores pro tamanho Tinha, dela? era um valor considerável, mas era o valor de bronze. É que tem vários É filmes. que as crianças não conseguiam um patacão. Não. Patacão Sim, era um valor considerável. A gente tinha moedas de ouro, mas ainda Não. temos, tá tudo no cofre. Mas é um cofre que a gente não consegue acessar. Certo. Então não tem. Tinha até barras de ouro do período colonial, que era da coleção do Ernesto. Deixa guardado no cofre. Então foi o cofre do Banco do Brasil. Perfeito. Perfeito. Tem mais- Aqui tem, como chama, a forma de escrita, né? As canetas pena, de lembrança. Canetas, E aqui é uma coisa curiosa, estão vendo esse joguinho aqui? Sim, esse aqui. Tem bolinhas, né, com número. Sim. Isso era sorteio que se fazia na escola Joaquim José, no início do século. Então você ia, por exemplo, fazer uma prova. Era uma prova, você ia fazer uma prova, então para você chamar a pessoa, quem vai ser o primeiro, fazia essa roletinha. Olha Nossa, isso. que interessante. Olha que tortura, né? Dando mais uma. Não é simples, Dando não. mais um zoom, olha as notas. Olha, as bonecas, as Aqui, primeiras pessoal. bonecas, né? Aquela foi da Tita, aquela boneca. Essa bonequinha aqui foi da Tita. Ela ganhou das professoras da escola americana, que hoje é a escola Mackenzie. Mackenzie. Ela foi estudar quando criança na escola americana em São Paulo. Né? Que coisa E linda. eram as professoras eram norte-americanas. Elas vinham aqui nas férias, na Fazenda Cachoeira, para pegar manga, para usufruir dos prazeres da fazenda. E aí ela deu de presente essa bonequinha para a Tita. Interessante, Wilson. Interessante. É que se cada coisa que a gente for olhar tem uma história. Tem uma história. Esses são lampiões, né, que estavam na Fazenda Cachoeira. Olha só. Esse é um lampião. Você põe a querosene dentro desse tubo. Aqui, pessoal. E aí você acendia, e aí você tinha uma vela assim, muito suave, que aí saiu o vibrava. gás. Aí você tinha um caninho aqui, ó. Você entendeu? É que tá deslocado, está guardado. Olha, você tá vendo aquela que tem uma mão segurando? Sim, ali. Ali o recipiente, aonde põe o combustível, fica na mão. Nossa, gente, o que é isso? E isso tá E era- na Fazenda Cachoeira, não e era tem enorme, Joaquim hein? José. Esse aqui é Sim, aqueles era para durar, castiçais que. né? Lorete, aproveita. Isso são palmatórias com vela, para velas. E aquela é de minerador. Você tá vendo essa lamparina que tá no meio? Que tem, não, essa aqui, ó. Essa de aqui? bronze. Sim, sim. Essa é de mineradores. Nossa. Para você entrar na mina e... Lorete, vamos lá mostrar Nossa mais. Vamos lá. Olha, essas forminhas que vocês estão vendo ali embaixo eram as forminhas que faziam os quitúdios, os manjares, as gelatinas da Fazenda Cachoeira. Então tinha formas de Montanha. É. O que mais? Isso era tudo da Fazenda Cachoeira.